Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa matéria de orientação de estudos. Eu sou a professora Mônica Correia. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês na nossa aula de número 3. E o tema da nossa aula de número 3 é responsabilidade. Você tem responsabilidades na escola, com os seus deveres, com os seus estudos, com as suas tarefas, entre outras coisas. Essa é a sua responsabilidade pessoal. E a minha responsabilidade pessoal é orientar vocês nos estudos e auxiliá-los. Falando um pouco mais sobre a nossa responsabilidade pessoal, cada indivíduo, cada aluno, cada pessoa tem as suas próprias responsabilidades. O objetivo da nossa matéria de orientação de estudos nesse tema é auxiliá-los a desenvolver essa responsabilidade. Vamos começar então colocando algumas perguntinhas para explanar a nossa aula. Para você, o que é responsabilidade? Quais são as suas responsabilidades diárias? Vamos falar um pouco sobre isso. Responsabilidade é um dever de cada indivíduo em assumir as consequências sobre seus comportamentos e os comportamentos de outros. No ambiente jurídico, a responsabilidade representa uma obrigação perante a lei, sendo que ela ocorre em decorrência do desrespeito do direito de outrem. Em todas as situações, uma pessoa é tida como responsável por alguém ou por alguma coisa, a qual terá que responder caso algo de bom ou de ruim aconteça. Mas afinal, qual é o conceito de responsabilidade? É um termo de origem latina, respondere, que significa responder aos próprios atos ou atos alheios, ou ainda por coisas que lhe foram confiadas. Vamos falar um pouco mais sobre o meio social. Como a responsabilidade é vista no meio social? Socialmente, o indivíduo que se mostra responsável apresenta melhores chances de se sobressair tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre o meio profissional.
como a responsabilidade é vista no meio profissional. Profissionalmente, o indivíduo responsável tem mais chances de assumir cargos de chefia e de coordenação. Para entendermos um pouco mais, vamos comparar alguns indivíduos. Vamos falar de dois personagens. O primeiro é o John. O John é mal-humorado, não tem empatia, é desorganizado e não se preocupa em aprender mais. Já a Marina é inovadora e criativa. Sabe construir pensamentos lógicos e críticos. Sabe trabalhar em equipe. É ávida em aprender cada vez mais. Qual desses dois indivíduos você acha que terá mais sucesso no seu meio profissional? Este é um momento para você refletir sobre essas duas pessoas. Qual dos dois você gostaria de ser? Agora vamos falar um pouco sobre o meio pessoal. No campo pessoal, uma pessoa responsável é mais sucinta, conquista a confiança dos amigos, dos familiares, podendo construir melhor autoestima e uma vida social mais prazerosa. Agora vamos falar um pouco mais sobre responsabilidade social. A responsabilidade social é um conceito de grande importância e em ascensão no universo empresarial. Existe uma consciência cada vez maior dos consumidores e dos públicos em geral em relação ao papel das empresas na sociedade, bem como as suas influências, entre elas o meio ambiente e o meio social. Baseando-se nisso, as empresas se preocupam cada vez mais em demonstrar sua consciência ambiental e social. Isso porque elas sabem que os consumidores têm preferência por empresas que melhor cumprem este papel. Responsabilidade social é uma atividade que envolve transparência, ética, gestão de benefícios para a comunidade e minimiza os impactos negativos para o meio ambiente e para a sociedade em geral.
Vamos falar um pouco agora sobre a responsabilidade civil. Já a responsabilidade civil diz respeito às obrigações que o indivíduo que causa dano ou prejuízo a outra pessoa tem para recompensar pelo mal que causou. A responsabilidade civil pode ocorrer de duas maneiras: a contratual, quando decorre do não cumprimento de um contrato, e a extracontratual, quando decorre de transgressão do direito absoluto do cidadão ou da prática lícita que ainda assim prejudicam as pessoas de maneira física, mental ou financeira. Agora que falamos um pouco sobre responsabilidade, vamos responder um questionário que está aqui no link desse vídeo. No livro O Pequeno Príncipe, existe uma citação sobre responsabilidade, onde a raposa vira para o príncipe e diz: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas." Essa frase será a nossa reflexão do dia de hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.